E hoje nós vamos conversar sobre entrega. Oi, Caroline, Exatamente. seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Nós vamos estar fazendo algumas lives toda segunda-feira sobre temas diferentes, né? Vamos estar conversando. Vocês podem estar vindo participar junto conosco, inclusive perguntar, né, Davi, sobre o assunto. E a gente poder estar aqui compartilhando sobre alguns pontos relacionados ao patchwork. E hoje vamos falar sobre entrega, sobre como é, o que é que significa entregar-se, né? Entregar a algo, à vida ou a nós mesmos, né? Como é que é esse movimento para cada um de nós? Como é que isso funciona para cada um de vocês? Como é que é a entrega da sua vida no momento do agora? Como é que ela acontece? Isso. É uma reflexão bastante importante, né, que em algum momento muitos de nós fazemos a respeito de entregarmos a nossa vida e os nossos movimentos a algo maior, né, algo que vai além de nós. E a conversa de hoje fala um pouco sobre isso. Isso. E nesse movimento de entregar-se, né? Quanto é importante a gente olhar esse movimento que vem de dentro, né? O quanto a gente deixa solto realmente, o quanto a gente está fazendo esse movimento através do coração, né? E essa entrega, né? Se existe uma conexão com, essa energia maior, com Deus, né? Com a entrega com o divino, né? Que há em nós e que está ligado com todo o universo. Como é esse movimento de entrega, né? Da sua vida, do seu ser, dos movimentos que você faz, né? Da sua profissão, da sua saúde, né? Dos seus filhos, da sua família. Como é que você faz esse movimento na vida? Sim, nós temos, né, para a cultura cristã, uma frase de uma oração muito famosa, né, que nos fala sobre essa entrega, né? Então, na oração do Pai Nosso, nós temos o seja feita a vossa vontade. E essa frase, ela diz um bocado, né, diz bastante sobre o entregar, né? Quando a gente fala essa frase, a gente coloca a nossa ação, os nossos pensamentos, nossas emoções na mão de Deus. Mas o que significa realmente, né, entregar-se à vontade de Deus, né, a deixar que a vontade de Deus se manifeste? E, e há bastante reflexões importantes, né, sobre esse processo e que se complementam com as outras conversas que nós já fizemos, né, nas outras lives, sobre que ideias eu tenho de Deus, o que eu espero o que eu acho que Deus espera de mim, e aí como eu me guio a partir do que eu compreendo do que Deus espera de mim, e aí o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, como eu imagino que a minha vida deve ser conduzida, né? E estas são algumas das reflexões a respeito desse entregar-se e do seja feita a vossa vontade. Isso. E é tão interessante, né, Davi, que tem uma pessoa aqui falando assim, a Anitta, né? Estou passando por um momento de tranquilidade tão grande no trabalho que está me dando ansiedade, né? E dentro dessa entrega, Anitta, que é linda, né? Que você pode estar curtindo esse momento de um outro lugar,
tem o confiar, né? Que também existe o bom, que também existe essa parte que a gente pode viver, que a gente pode curtir, sem se preocupar. Então, se conecte com o confiar. Confiar no que está acontecendo no agora, né? Confiar no movimento de entrega do que está acontecendo no seu trabalho nesse momento. Isso. É, Esse, o, esse movimento, me veio uma palavra, né? Que esse movimento é também se render, né? A gente está se rendendo à vontade de Deus, né? Às vezes a gente se rende, em alguns momentos, à vontade de algum familiar, por conscientemente, né? Às vezes a gente pode se render também a alguém que a gente ama muito, né? Então, assim, a gente pode olhar para isso e estar tranquilo também nesse lugar. perdão. Exatamente isso que Suiane está falando e foi muito bom ela trazer a palavra render-se, né? Porque ela é um sinônimo da entrega e aí, novamente, a gente se pergunta, né? O que significa esse render-se, né? Porque é muito importante a gente refletir e buscar sentir como a gente percebe essa entrega e essa rendição, porque ela, em alguns momentos, ela pode significar uma submissão, né? E aí, essa submissão, ela pode ser tanto a algo externo, a uma pessoa, a um dogma, a um conjunto de regras, né? Ou pode ser também uma submissão a aspectos internos, né? De Uhum. impulsos que nós temos e que muitas vezes nós não nos damos conta das origens desses impulsos. E essa questão ela é bastante delicada e profunda desse processo de entrega, porque a entrega ela não é um processo cego, não é um processo que a gente realiza inconscientemente, né? Quando a gente simplesmente larga, né? E aí a ideia de largar, de soltar, né? Precisa ser dentro de um fluxo e não dentro de uma aleatoriedade. Né? Eu me rendo a algo que eu percebo se mover, a algo que eu sinto que vai além de mim e que se move através de mim. E não eu me largo, eu me abandono aos movimentos aleatórios que a vida me conduz, sem ter consciência de que movimentos são esses. Né? Então, é um processo importante de ter consciência dos movimentos a qual nos conectamos. Né? Então, esses movimentos eles são orgânicos, eles trazem leveza, eles trazem harmonia, mesmo que os acontecimentos externos e internos pareçam ser desafiantes, né? Então, as sensações e percepções internas, elas vão nos comunicar bastante a respeito de que entrega é essa que está acontecendo. E é muito importante a gente olhar para todos esses aspectos que o Davi está falando e para a nossa resistência em entregar, né? Onde está o ponto que a gente resiste em fazer a entrega? Em que lugar falta confiança? Em que lugar existe algum tipo de suspeita, né? Ou um prazer no negativo, né? O prazer em estar naquele lugar que não é tão bom. Onde está o medo, né? Onde a gente está colado em alguma ideia que não é tão boa quanto a gente imagina que seja.
Então, a gente fazer reflexões em que ponto a gente está estagnado, a gente está pregado, né? A gente conseguir ampliar um pouco a visão desses pontos que podem, porventura, estar nos segurando, né? E fazendo com que nós para resistir a essa entrega, né? A entrega realmente total, a confiar, a deixar que o fluxo nos conduza, mas com essa consciência que o Davi falou, né? Não é um largar e simplesmente deixar a vida me levar e seja o que Deus quiser, não, é consciente do movimento que a gente está fazendo. É fazer de uma forma construtiva, né? Que traga ganhos, que traga, que venha a se abrir, né? A percepção de sinais, né? Porque aí podem vir sinais e que nem sempre são exatamente ligados ao que a gente normalmente, vamos dizer assim, está acostumado, né? Então, porventura, a gente pode até vivenciar alguns momentos não tão fáceis ou momentos bem de muita alegria e são momentos que nos conduzem dentro desse fluxo e podem estar nos levando para outros momentos ainda melhores e que a gente pode estar nos abrindo para essa percepção. Essa dimensão que o Suiane acabou de colocar, né, sobre a resistência à entrega, ela é extremamente relevante, né? E da gente se dar conta das resistências e como elas estão se expressando em nós, né? Porque a resistência, né, a entregar-se ao fluxo da vida, ela diz respeito ao medo, né? Ao medo que nós temos do que pode acontecer caso a gente se entregue. E esse medo, ele tem uma origem mais sutil, mais profunda, que é o medo de nós mesmos. Por O muitos medo de dar certo, aspectos, né, Davi? sim, porque muitos aspectos nossos são ainda inconscientes, né? Nós temos medo do que essa dimensão inconsciente pode causar, que essa dimensão inconsciente pode nos levar a fazer ou pode levar com que os outros façam a nós, né? Então a gente acaba criando uma série de estratégias e de defesas para se proteger da vida, para se proteger de nós mesmos, para se proteger dos outros. E aí a gente, com essas estratégias, né, esses mecanismos de defesa, a gente não consegue se entregar, porque a gente está, digamos, o tempo inteiro armado e defendido para aquilo que a vida quer nos mostrar. E um caminho de autoconhecimento, né, é muito importante para que a gente tome consciência desse medo que a gente tem de nós mesmos e, por consequência, que a gente tem da própria vida e como a gente busca se defender, né, de nós mesmos e da vida. E aí, à medida que a gente vai se autoconhecendo, a gente vai identificando como isso se opera, né, e se expressa a partir da gente, e vai adquirindo confiança de que mesmo não sendo perfeitos, né, a vida vai sempre trazer algo que a gente necessita e a gente entra num fluxo de entrega para aquilo que a vida vai me trazer, né, com abertura e com acolhimento. É muito importante, né? Quando a gente começa a observar essa questão da entrega, fazer uma correlação com a autorresponsabilidade. Então, além de todos esses pontos que a gente falou agora há pouco, né, que são pontos que impedem a gente de se entregar, porque a gente está ligado ao negativo, né, a gente também tem uma faceta, né, que é uma das chaves que a gente vê com relação à entrega, que é assim, a gente muitas vezes se nega a se entregar para não ser autorresponsável.
né? Pelo que é, pela vida, pelas responsabilidades, né? E a gente prefere inconscientemente ficar na dependência de algo ou de alguém. Então, a partir do momento que a gente realmente conscientemente se entrega, a gente está dentro da autorresponsabilidade daquele curso do que a gente tomou de decisão, né? E aí a gente solta e se abre para essa possibilidade de chegar a algo que nem sempre está dentro do, vamos dizer assim, dentro do nosso radar normal, dentro do normal entre aspas, né? Porque esse nome normal é um nome para a gente refletir muitas vezes, né? O que realmente é o normal. Então a gente precisa olhar para isso com um pouco mais de amplitude no nosso olhar, no nosso sentir e no nosso viver. Então é importantíssimo a gente olhar para esse ponto da autorresponsabilidade, né? Se existe em algum lugar de nós, né, esse lugarzinho querendo se esconder da autorresponsabilidade. Isso é como o Suyano está colocando, né? Assim, a autorresponsabilidade, né, é um processo que tem vários níveis, né, e várias nuances. A gente pode ser responsável e autorresponsável por aquilo que nos acontece, mas também por aquilo que fazemos no sentido daquilo que se expressa e que se manifesta a partir de nós. E no momento que a gente se entrega completamente ao movimento da vida, a gente vai se dando conta que algumas coisas vão começar a surgir, a brotar de nós e que nós muitas vezes não sabíamos que estava ali, né? E quando a gente assume essa autorresponsabilidade, a gente pode dizer, sim, tem algo que surgiu a partir de mim aqui e agora, como indivíduo adulto, eu vou escolher como lidar com isso, em conjunto com todas as pessoas envolvidas, caso existam outras pessoas envolvidas, né? E que o melhor aconteça, porque nesse processo de entrega, a gente vai adquirindo uma confiança, né, nos processos que a vida nos convida a experimentar, e a gente consegue se envolver com tudo como um processo de aprendizagem, né? Então, se algo se expressa a partir de mim, ou se algo se expressa a partir de outra pessoa, é porque eu preciso ver, a outra pessoa precisa ver, a gente precisa aprender, né, como lidar com aquilo, ou aprender a fazer algo com aquilo. E isso diz respeito ao processo de entrega e de não se defender ou se proteger da vida, né? Porque nós temos algumas reações básicas, né, de fuga, de agressão ou de paralisação diante de processos que a gente vivencia e que eles são instintivos quando a gente não confia no que está acontecendo e quando a gente não está presente em nós mesmos. E quando a gente pode fazer isso, estar presente, confiando que o melhor sempre vai acontecer, a gente consegue soltar as nossas defesas, nossas resistências e se entregar àquilo que é necessário, né, para mim e para todos os envolvidos. Isso. E é muito legal, né, que quando a gente olha para essas distorções que a gente faz às vezes, né, nas motivações que a gente tem, e a gente poder olhar para isso de forma adulta, né? Largar um pouco a infância, né? E as distorções que a gente fez na infância, a gente conseguir perceber. A gente falou um pouco disso numa live anterior,
né? Quem não assistiu pode buscar assistir, a gente vai estar disponibilizando no YouTube. Então, a gente tentar se liberar um pouco dessa coisa das distorções que a gente faz nas análises, né? Da vida, do que a gente vive na vida, né? Entrar nesse ponto de autorresponsabilidade, né? E de que, quando a gente está na entrega, né, a gente não está abrindo mão de tomadas de decisões, não. A gente vai só estar num lugar mais fluido para tomar essa decisão, com um olhar mais ampliado, recebendo mais informação, e nossa intuição vai estar funcionando mais, vamos dizer assim, a antena da nossa intuição vai ficar mais ligada, entendeu? Na hora que a gente consegue se colocar nesse lugar, é que a gente entra no fluxo realmente da entrega, né? E essa recepção dessas informações vão ajudar a gente a tomar decisões desse local de maior consciência, de maior responsabilidade, né? E com o nosso adulto presente, né? Vamos dizer assim, nossa criança, a gente diz muito no PES, porque assim, que a gente põe a criança aqui do lado, conversa com ela, dá a mão para ela, mas põe o nosso adulto para poder estar na frente disso, né? Então, olhar para nós mesmos nesse lugar, né? Nesse lugar de estar mais consciente nesse movimento de entregar-se. E onde estão as resistências, né? Onde a gente pode ir para um equilíbrio maior, para uma calibração maior, para que a gente possa conseguir se entregar nesse fluxo. Sim, e como o Suiane está colocando, né, a entrega, ela requer processo de escolha ativa, né? O fato de eu utilizar a palavra entrega não significa que eu estou abrindo mão de fazer escolhas, né? Não é um processo abstrato de imaginação, né? É eu estar consciente dos momentos presentes, né? Do qual eu estou inserido, nas situações que eu estou inserido, com as pessoas com quem eu convivo, e como é que eu percebo o movimento da vida se desenrolando ali, né? E aí como é que eu me entrego àquele fluxo sem criar resistências e oposições a partir das minhas defesas, né? Porque aí não significa que eu não vá me posicionar, que eu não vá precisar me retirar, que eu não vá precisar falar algo que possa ser, digamos assim, mais agressivo, mais afirmativo, mais assertivo, né? Não significa isso, né? Significa que eu vou compreender o momento certo das situações, porque eu vou me entregar ao fluxo. E aquilo que se expressar através de mim e que se expressar através de outras pessoas fazem parte da vida e dizem respeito a algo maior. E quando a gente se entrega e busca compreender o que está acontecendo e utilizar o que está acontecendo para o crescimento de todos, esse é o movimento de entregar-se e render-se, né? Para que algo maior possa, digamos assim, se usar de nós para que o melhor aconteça, para que o bem aconteça. E aí, cada vez mais confiando que somos todos parte, né, de um todo que se complementa em cada pequeno processo, em cada pequeno movimento. É isso que o Davi está dizendo, é muito interessante, porque é como se a gente entrasse num fluxo onde a gente abrisse todas as nossas faculdades, né? Todas as nossas potencialidades, todos os nossos sentidos, né? Os sentidos que nós temos mais, vamos dizer assim, contato, né? Que são os 5 principais, mas não só eles, como outros que a gente ainda não, vamos dizer assim, não desenvolveu tanto, né?
como a intuição. É muito importante a gente, além de ampliar essa potencialidade que a gente tem, a gente pudesse se abrir para que a gente pudesse estar fazendo, vamos dizer assim, esse movimento, né? Não com um objetivo pessoal, né? Só focado em si, mas essa entrega é exatamente a entrega a Deus, né? Que venham também outras possibilidades, né? Que não seja só aquele foco do que a gente normalmente espera, né? Normalmente já está, vamos dizer assim, pré-determinado, ou que a gente gostaria que, né? Ou tem que ser esse, né? Quando tem o tem que, normalmente a gente faz uma análise, deve fazer uma análise muito profunda. Sempre quando a gente diz assim, ó, tem que, aí a gente já sabe que tem uma pressãozinha aí, e que a gente deve analisar, sentir, refletir um pouco em cima da frase que a gente está falando, né? Por quê? Porque será que aí está solto? Será que aí tem a abertura para novas potencialidades que você mesmo tem e pode manifestar e que você não permite que elas venham à tona? Então aí vem essa reflexão de que a gente possa abrir essa possibilidade do que a gente nem sabe que é real ainda, né? Nem sabe que pode ser, né? Mas que porventura pode chegar um insight, né? Uma nova possibilidade, é a melhor forma de descrever, e que a gente possa se tornar aberto, né? E perceber qual é o ponto seu que bloqueia a entrega total. Qual é o ponto, né? Medite sobre isso. Qual é o seu ponto diante de um aspecto que você esteja vivendo, que você não está se abrindo completamente, que você está ainda segurando. Permita que venham insights que lhe mostrem onde é que esse ponto está lhe segurando. Quando a gente realmente se abre, vem de formas indiscriminadas, né, as respostas. Às vezes através de outras pessoas, às vezes através de uma propaganda na televisão, às vezes através de um vídeo que a gente vê, um filme que a gente assiste, mas a resposta, meu filho, chega. É só a gente permitir que ela venha. Ela chega. Então, tentem se abrir para que vocês possam olhar onde essa portinha ainda está fechada, onde você pode ainda abrir mais uma lacuna de possibilidades na sua vida para que essa entrega seja maior, né? Para que essa potencialidade que existe em você possa se ampliar mais e mais. Isso que a CN está colocando é muito rico, porque em algum momento, né, é a gente abrir mão de tudo que a gente conhece, né? E aí, por mais que eu vá fazer escolhas e movimentos a partir daquilo que eu sei, nesse momento, quando a gente se entrega ao fluxo da vida de uma forma mais intensa, eu posso dizer para a vida, né? O que vida, o que você quer de mim? E aí deixar que a vida dê essa resposta, né? Seja ela qual for. E aí a gente pode compreender, né, que nós estamos num planeta com mais de 7 bilhões de pessoas, né, com infinitas culturas, né, e intercâmbios culturais, com assim, infinitas possibilidades, né, que a gente tem, e como a gente nasce num determinado local, numa determinada família, a nossa capacidade de concepção da realidade da vida é muito limitada. E quando a gente se entrega realmente, a gente começa a perceber que a vida é muito mais profunda, é muito mais ampla, tem muito mais dimensões, e de repente a gente pode contribuir nesse fluxo
com várias outras possibilidades em outros locais, com outras pessoas que eu jamais poderia imaginar, né, a partir do meu entorno limitado. E aí a gente se abrindo, né, a gente se permitindo ser conduzido de forma consciente, né, não é de forma inconsciente, a gente vai se dando conta de como a gente pode contribuir com um processo maior que vai além de nós. Exatamente. E aí, primeiro, a gente tem que realmente trazer essa compreensão para a mente, né? A gente compreende com a mente, de forma consciente e ainda no controle. Depois a gente vai para esse movimento voluntário de entrega. E aí a gente vai com o tempo lidar com esses movimentos involuntários do nosso inconsciente, que traz os bloqueios, né? E aí a gente percebe, estou fechada aqui. E aí vai. E é um desafio mesmo, Vanessa. Um desafio grande interno. E aí a gente vai, olha, respira, abre de novo na meditação para poder ouvir, e aí dá outro passo, né? Mas o importante é a gente dar sempre mais um passo, nesse movimento consciente, nesse, mesmo que seja um passinho, às vezes eu brinco dentro do grupo, né, do meu grupo, que eu faço inclusive com o Davi, né, que a gente vem desde a formação, eu digo assim, olha, nem que seja um passito, né, um passito pequenininho, pé ante pé, mas a gente está dando. E assim a gente vai dando um passo por vez, mas a gente vai criando uma base mais sólida, vai criando um eixo onde a gente começa a fortificar a confiança em nós, no ser que habita na gente e que está ligado a essa divindade que a gente sabe que está ligada à energia maior de Deus. Então, é através de pequenos passos, né? Nada de mágica, só existe construção passo a passo. Aqui, principalmente no Pessoa, que a gente sabe que algumas vezes a gente dá saltos, né? Saltos quânticos mesmo, mas a gente precisa olhar o miúdo às vezes também. Precisa dar umas mergulhadas e dar uma olhada no miúdo para que a gente consiga dar o salto quântico ainda maior e ter uma amplitude de percepção ainda maior. Isso. Foi um pouco do que a gente pode entender como entrega, né? Uhum. Mas é uma caminhada até que a gente possa confiar mesmo que nós somos todos parte, né, de uma consciência maior e que nada, né, que aconteça ou ninguém que chega à nossa vida é aleatório, é sem propósito. E aí a gente vai aprendendo aos poucos a confiar que mesmo nos desafios há algo maior que está nos guiando e que está guiando a todos e a gente vai aos poucos, né, soltando a intenção a expressão de controle que a gente ainda imprime constantemente, dia a dia. Com certeza, que esse é um dos grandes aprendizados, né, da vida. E aí fica aí a reflexão para que a gente possa entrar em contato com essa força, né? Essa força que nosso ser tem, que a gente possa se abrir para essa possibilidade de sentir a força que cada um de nós tem. E que com essa força, conectada com a força do outro, a gente tem ainda mais possibilidades para poder fazer acontecer, né? Para poder trazer para a vida ainda mais realidades de bondade e de crescimento. Sim, é isso. É isso, meu amigo. Muito bom estar com você. Agradecer, né?
convidar vocês que aqui estão e que vão nos assistir, né, também em outros momentos, que nós temos um grupo chamado Integralizar, que a gente envia áudio semanal sobre as palestras do PESOR. É um grupo do WhatsApp, que se vocês quiserem entrar, tem o link na bio do meu Instagram, que é @suiane, Sueanne, Siqueira, tá? E que também a gente está fazendo as lives toda segunda-feira, então fiquem de olho no Stories, né? Que a gente sempre está indicando qual é o tema e tudo, e a gente vai estar sempre fazendo as lives, né? Nos acompanhem, porque em breve vem novidades, né, Davi? Isso. E quero agradecer aqueles que participaram momentaneamente, os que ficaram durante todo o nosso diálogo aqui, a Vanessa, a Elis, que estão aqui vendo agora, e os outros que deram apoio, a Anaí, o Biagio, que também passou um tempinho aqui, e agradecer a Suiane, né, que sem essa parceria eu nem estava fazendo esses diálogos, essas conversas. É muito Tem bom. sido muito bom para mim também, Davi. É um crescimento muito lindo o que a gente tem feito, um passo toda semana, e está sendo maravilhoso.